Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso bíblico popular sobre a verdadeira Igreja de Cristo, Frei Batistinho. Nós já estamos na lição 27, a totalidade do povo de Deus. Às vezes, a impressão de muitos é que a Igreja de Jesus é formada pelo Papa, bispos, sacerdotes religiosos, e que eles cabe a totalidade da responsabilidade no crescimento da Igreja. Mentalidade totalmente errada. Pode pensar assim um cristão que só é cristão porque foi batizado, mas não está entrosado na Igreja, nem conhece o que é a Igreja e sua finalidade. A Igreja sou eu, é você, somos nós, todos nós os batizados, os regenerados pelo batismo e incorporados neste único e imenso organismo que é o povo de Deus, a Igreja. E como membro da Igreja, como batizado, cada um é responsável por esta Igreja da qual faz parte, e cada um tem que exercer a sua função na Igreja, cada um desempenhando sua função. Todos juntos formam a casa, como um é parte integrante da casa. O Concílio Vaticano II tem uma explicação bem clara. O povo de Deus é um só, porque um só é o Senhor, uma só a fé, um só o batismo, comum a dignidade de regenerados em Cristo, comum a graça dos filhos, comum a vocação à santidade, uma só a salvação, uma só a esperança, uma só a caridade. Lumen Gênero 32. Como você vê, a Igreja de Jesus é una. Nela, cada um é parte integrante, parte viva, parte importante. Não há ninguém na Igreja que vale mais ou menos, que tenha mais dignidade. A dignidade de todos é que somos filhos de Deus pela graça. O que há de diferente na Igreja é que cada um deve desempenhar uma missão diferente. Dignidade e missão dos leigos. O capítulo 4 do Lumen Gentium é dedicado aos leigos. Damos um resumo. Dignidade dos leigos. Por benevolência divina, tem como irmão a Cristo. Assim também tem como irmãos os que, postos no sagrado ministério, apacentam a família de Deus. A vocação dos leigos é dupla: trabalhar pela própria santificação e pela prosperidade do povo de Deus, chamado divino ao apostolado e à própria santificação. Participação do leigo no sacerdócio de Cristo e no culto. O trabalho, o suor, a oração, as iniciativas apostólicas, a vida familiar, a vida comunitária, as alegrias, os sofrimentos, são como hóstias espirituais que agradam a Deus e que, oferecidos a Deus como um coração puro e simples, tornam-se sacrifício. Sempre cantamos no ofertório, neste pão e neste vinho, o suor de nossas mãos, os sofrimentos dos pequenos e dos pobres, das crianças e anciões abandonados. Participação dos leigos no Munus Regio de Cristo. Cristo é Rei do Universo. Ele venceu o mal com o bem, o ódio com o amor, a vingança com o perdão. Seu reino é construído como base no amor, no perdão e na prática da caridade. Ele sofreu e morreu porque nos amou e ama. Ele nos comunica a força e a graça para nós também vencermos o mal com o bem, para nós sabermos perdoar e praticar o bem.
O cristão deve ser rei de si mesmo, dono de si, e através da graça comunicar ao mundo o amor. Relações do leigo com a hierarquia, vigário, bispo e papa. O leigo tem direito a receber toda ajuda espiritual e apoio moral em suas iniciativas apostólicas e pela própria santificação. Por outro lado, os leigos devem distinguir-se na colaboração e corresponsabilizar-se pela Igreja e seu crescimento, como também colaborar em um diálogo aberto e franco, sempre para o bem maior da Igreja. Conclusão: quando na Igreja cada um cumpre seu dever conforme o seu estado e sua função, então teremos uma Igreja, uma comunidade aberta, vigorosa, autêntica e santa, que será sinal de salvação para todos. Você se sente integrado na sua igreja, na sua comunidade? Você, cristão batizado, está consciente de ser membro da igreja? Qual a sua missão dentro de sua comunidade paroquial? Lição 28. Função dos religiosos na igreja. O Concílio Vaticano II trata dos religiosos no capítulo 6 da Lumen Gentium e no decreto Perfecter Caritatis. A vida religiosa, na sua essência, é uma imitação da vida de Jesus Cristo iniciada no batismo, aperfeiçoada e realizada através de uma consagração especial e total a Deus. Todo cristão que vive seu batismo é um imitador de Cristo. Por meio da graça, se torna como um outro Cristo. Porém, os religiosos querem imitar mais profundamente a vida de Jesus com uma consagração total a Deus em benefício da Igreja. Esta consagração total a Deus se resume nos votos. Primeiro, Cristo nasceu pobre, morreu na cruz. Os religiosos, com o voto de pobreza, querem imitar Cristo, vivendo desapegados completamente dos bens materiais. Segundo, Cristo foi a pureza personificada. Os religiosos, com seu voto de castidade, querem assemelhar-se a Cristo para o bem da Igreja. Terceiro, Cristo foi obediente ao Pai, cumprindo toda a sua vontade. Os religiosos, com voto de obediência, renunciam à sua liberdade por amor de Cristo, professando uma obediência total à Igreja. Os votos religiosos são como que a carteira de identidade com que eles se apresentam ao mundo, vivendo no mundo, mas sem ser deste mundo. Finalidade dos votos religiosos: libertam os religiosos dos impedimentos que podem atrapalhar uma total imitação de Cristo em benefício da Igreja. Multiplicam os frutos de santidade em benefício da Igreja. Toda forma de vida religiosa é para o bem da Igreja. Como os conselhos evangélicos, em razão da caridade a quem conduzem, de modo especial, unem a Igreja e ao seu ministério aqueles que o seguem. Deve também a sua vida espiritual ser consagrada ao bem de toda ela. Aqui nasce também o dever de trabalhar na implantação e na consolidação do reino de Cristo nas almas e a todas as regiões que com a oração, quer também com a ação, conforme as próprias forças e índole da própria vocação. Lumen Gentium 44. Santa Teresa de Ávila
a grande mística e doutora da Igreja, que, ao reformar o Carmelo, sentiu todo o drama do seu espírito e sofreu terrivelmente diante das devastações que a rebelião protestante infligiu à Igreja, escrevia a todas as religiosas. Minhas filhas, lembrem-se de que, se todas as vossas orações, sacrifícios, penitências não forem para o bem da Igreja, tudo será em vão. É claro que toda pessoa que deseja consagrar-se a Deus não faz por puro egoísmo pessoal, visando só o seu próprio bem espiritual, mas, e sobretudo, faz porque ama a Igreja e deseja que todas as suas forças o crescimento do reino de Deus. Como Jesus, divino fundador da Igreja, consagrou toda a sua vida e deu a sua vida para a Igreja, assim também o religioso, com a sua consagração a Deus, tem em vista só e exclusivamente o bem da Igreja. Quando um religioso não sente com a Igreja, não sofre com a Igreja, não se sente parte viva e responsável da Igreja, então é a falência. No seio da Igreja, através dos séculos, surgiram muitas ordens religiosas, sempre em épocas em que a Igreja precisava de novos apóstolos e novas forças para incrementar sua ação salvífica, sobretudo em momentos mais difíceis de sua história. Surgiram assim os carmelitas, os franciscanos, os beneditinos, os dominicanos, os jesuítas e muitas outras ordens e congregações religiosas masculinas e femininas, que formam hoje como que um imenso exército consagrado totalmente ao bem da Igreja. Cada uma dessas famílias religiosas possui um estilo de vida, um modo de vida, uma espiritualidade própria na imitação de Cristo em benefício da Igreja. São estilos de vida, espiritualidades ou caminhos diferentes, mas essencialmente iguais na finalidade a que se propõe: imitar a Cristo para o bem da Igreja. Cada ordem ou congregação deu à Igreja inúmeros santos e santas, que são como pérolas preciosas da Igreja e modelos no caminho da santidade para cada cristão. Assim, temos São Francisco, Santo Inácio, Santa Teresa, São João da Cruz e milhares de outros grandes santos que são como que gigantes na santidade e beneficiaram a Igreja e influíram imensamente com seus estilos de vida e suas espiritualidades. Conclusão: a vida religiosa é um grande dom de Deus. Toda pessoa que se consagra a Deus é como uma semente que, jogada ao campo fértil, a Igreja produzirá muitos frutos de santidade e de apostolado em benefício da Igreja. Você já pensou na beleza e na coragem de uma vida consagrada totalmente a Deus em benefício da Igreja? Lição 29. A santidade é privilégio de todos. Trata deste assunto o capítulo 5 da Lumen Gentium. A vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. A santidade em Deus. Todo o Antigo Testamento é dominado pela ideia de que Deus é santo. A santidade em Deus significa majestade, Deus inefável, absoluto, único, aquele que é, que existe e diante do qual o ser humano não é nada. O ser puro e perfeito, autor da lei, moral, bondade, aquele que gosta de perdoar, o paciente. 1 Samuel 6:19, Isaías 6:57 e Ezequiel 28:25. No Novo Testamento, a santidade de Deus tornou-se mais palpável quando Ele mandou o seu próprio Filho para nos resgatar do mal e nos comunicar a santidade divina. A santidade de Jesus
se afirma mais externamente no drama do Calvário, quando seu amor superou toda expectativa. Santidade em Jesus é amor supremo, doação total por aqueles a quem ama, perdão incondicionado. Jesus comunica à igreja a sua santidade. Jesus nos comunica a sua santidade consumada no sacrifício supremo do Calvário. Através do batismo, a igreja nasceu aos pés da cruz, quando o sangue de Cristo Redentor lavou todos os pecados da nova humanidade nascente, a igreja. A igreja de Jesus é santa. Na sua doutrina, no seu divino fundador, nos meios para comunicar a santidade, os sacramentos. Os membros da igreja devem ser santos. Todos os membros da igreja são chamados à santidade. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. 1 Pedro 1, 15 a 16. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, de 1 a 2. Procurai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 3,13. A santidade do cristão consiste em se transformar à imagem de Cristo. 2 Coríntios 3,18. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2,20. A santidade do cristão aqui na terra será sempre incompleta, pois temos que lutar sempre contra o pecado. Colossenses 3, 2 e versículo 5. Santos eram chamados os primeiros cristãos. 2 Coríntios 1, de 1 a 2 e Romanos 1, 7. O que não é santidade? Não é fazer milagres, não é passar o dia todo de mãos postas, rezando e talvez descuidando dos seus deveres. Não é ficar sem comer algum tempo, talvez mostrando uma cara rabugenta e triste. Não é ter aquela atitude farisaica de dar esmola para ser visto. Não é mostrar suas virtudes em público, querendo convencer que é gente de bem. A verdadeira santidade consiste em viver a vida santa de Deus, participada a nós pelo batismo. O batismo é a porta da santidade. Viver intensamente a vida da graça, fazendo-a crescer e frutificar em obras boas e santas, é santidade. As obras boas e santas da graça são o amor de Deus e ao próximo. O amor a Deus consiste em cumprir sua vontade e sua lei. O amor ao próximo significa respeitá-lo, ajudá-lo, perdoá-lo, cooperar com todos na construção de um mundo mais cristão. Chamamento de todos à santidade. Todos os fiéis de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Lumen Gentium 40. A santidade é uma só, mas é vivida e concretizada segundo as circunstâncias e condições de cada um. Conclusão. A santidade é para todos. Está ao alcance de todos e a todos. São oferecidos ao mesmo meio. Façamos nossa a meta de Paulo. A isto somente eu viso, esquecido do que fica para trás e, lançando-me para aquele que tenho na frente, continuo a minha carreira, olhar fixo na meta, rumo à palma, a qual é Deus, lá do alto, me chama em Jesus Cristo. Filipenses 3, versículo 12 ao versículo 15. Lição de número 30. Jesus fundou uma só igreja, a igreja de Jesus é una. Cada um
Como há um só Deus, assim deve haver uma só igreja. Como há um só Redentor, assim deve haver uma só igreja. Como há um só batismo, assim deve haver uma só igreja. Como Jesus pregou uma só doutrina, assim deve ser uma só igreja. Como Jesus fundou uma só igreja, assim esta deve ser uma até o fim do mundo. Jesus fundou uma só igreja, uma só doutrina, um só culto e um só governo. Uma só doutrina. Quem não está comigo é contra mim. Mateus 12:30. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um Pai de todos. Efésios 4:3-6. Jesus reza ao Pai para que os apóstolos e futuros crentes sejam sempre unidos. A unidade de fé deve ser um sinal da sua igreja diante do mundo. Não rogo apenas por eles, mas também por aqueles que, por sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. João 17:20-21. Os apóstolos não admitem doutrinas diferentes que dividem. Neste ponto, usa uma severidade impressionante. Jesus ensinou uma só doutrina. Quem ensina uma doutrina diferente, que seja afastado e excluído da igreja. Recomendo-vos, irmãos, que tomeis cuidado com os que produzem divisões contra a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Romanos 16:17. São Paulo aqui mostra toda a sua repulsa aos que ensinam doutrinas diferentes. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente, seja execrado, isto é, seja excomungado. Gálatas 1:7-9. Unidade de culto. Porque um só pão, um só corpo somos nós, embora muitos, vistos, participamos todos do único pão. 1 Coríntios 10:17. A multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. Atos 4:32. Esforçai-vos em conservar a unidade do espírito do vínculo da paz. Efésios 4:3. Unidade de governo. Tendo ainda outras ovelhas que não são deste redil, estas tenho de reunir, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, um só pastor. João 10:16, Mateus 16:15-16. Irmãos, conjuro-vos que sejais sempre perfeitamente unidos, num só sentido e no mesmo pensar. 1 Coríntios 1:10. Conclusão. Como se vê, a preocupação de Jesus e dos apóstolos era a unidade da igreja. Jesus fundou uma só igreja e a esta entregou sua mensagem para ser pregada e anunciada ao mundo. Esta mensagem não pode sofrer distorções ou adulterações. Quando na igreja primitiva surgia alguém que ensinava doutrina diferente, era afastado e excomungado. Aqui cada um deve concluir sozinho. A igreja de Jesus é una, a doutrina é uma só, a autoridade é uma só. No mundo de hoje, há milhares de igrejas cristãs, cada qual diz ser a verdadeira. Qual delas será? Só aquela que apresenta a unidade na fé, no culto e na autoridade pode conferir, amigo. Fora da Igreja Católica, só há divisão, diferenças. Não há autoridade, não há unidade em nada. Agradeço a Deus de pertencer à verdadeira e única Igreja de Jesus e contribua para a maior unidade dentro de sua comunidade. A Igreja de Jesus é santa. É santa no seu fundador, no seu fim, nos seus meios, na sua doutrina e nos seus membros. Santa no seu fundador.
Jesus, divino fundador da igreja, é Deus como Pai e o Espírito Santo. É santo por excelência. Quem de vós pode acusar-me de pecado? João 8,46. A igreja é a continuação de Cristo na história. A igreja é santa no seu fim. A finalidade da igreja é a glória de Deus e a santificação do homem. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10,10. Esta igreja, sem mancha, sem ruga, sem coisa alguma semelhante, para que seja santa e irrepreensível. Efésios 5, 25 a 27. Jesus pôs-se a ensinar os seus discípulos, dizendo: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 1, 48. A igreja é santa nos seus meios, os sacramentos. Os sacramentos são como canais da graça. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. João 6, 51. Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. João 20, 22 a 23. Todos os sacramentos são meios que nos comunicam a graça, isto é, são meios de santificação. A Igreja de Jesus é santa na sua doutrina. A doutrina de Jesus é santa e divina. Esta doutrina é a doutrina da Igreja. A minha doutrina não é tão minha como daquela que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade dele, saberá se tal doutrina vem de Deus. João 7, 16 a 17. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, de 1 a 1, versículo 7. A Igreja de Jesus é santa nos seus membros. Todo cristão que vive em graça é santo. Ter a graça é ter em si a vida divina, que é vida de santidade. É santidade participada. Os primeiros cristãos eram chamados de santos. Saudai-vos todos os santos, 2 Coríntios 13, 12, Romanos 1, 7, Apocalipse 5, 8. Jesus Cristo se entregou por nós para nos resgatar de toda iniquidade e formar para si um povo que seja todo seu, purificado, zeloso pelas boas obras. Tito 2,14, Romanos 6,3 e 2 Pedro 2,5. A vós, santificados em Cristo, chamados a seres santos. 1 Coríntios 1, de 1 a 3. A vontade de Deus é esta, que vos santifiqueis. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. Conclusão. Os apóstolos foram santos, pois morreram mártires para testemunhar o seu amor e sua fé em Cristo. Entre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, só um não foi santo, Judas. Os sucessores dos apóstolos foram santos. Há na igreja um número incalculável de santos canonizados, sem contar os santos que passaram sua vida na prática do bem e do amor ao próximo de maneira velada. A Igreja de Jesus nasceu santa, continua santa e sempre será santa. A existência de alguns elementos não santos entre milhões de fiéis não diminui a sua santidade, pois, mesmo entre os 12 escolhidos por Jesus, houve um que não foi santo. Coragem, meu amigo, a santidade é para todos na Igreja de Jesus. Se você vive na graça de Deus, você é santo. Aumente sua graça e aumentará a santidade de sua igreja. Muito bem, meus queridos amados irmãos, vamos ficar por aqui. Na próxima lição, a lição 32, vamos estudar: a Igreja de Jesus é católica, isto é, universal. A paz de todos, salve Maria e viva Cristo Rei.